Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu sou Mari e vou fazer a mensagem da noite com vocês. Antes, vamos ler os avisos da casa. Nossa casa está aberta às segundas-feiras. Segundas-feiras nós temos o atendimento fraterno a partir das 19h15 e vai até as 19h50. Nós temos também passes que iniciam às 19h30 e se encerram às 19h50. E às 20 horas, nas segundas-feiras, nós temos a leitura do Evangelho. Nessa semana, nós estamos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que fala sobre as preces espíritas. Nossa casa também está aberta às terças-feiras. Nós temos passes que se iniciam às 19h30, se encerram às 19h55. E às 20 horas nós temos palestra. E a palestra é sempre um tema referente à doutrina espírita, nos diversos segmentos em que acontece o espiritismo, né? Espiritismo e psicologia, espiritismo e educação, livro dos espíritos, evangelho segundo o espiritismo. Então é sempre algum tema espírita. E aos sábados nós temos uma atividade que é a yoga, né? Então é muito importante o equilíbrio da mente, do corpo. Lembrando que a yoga, além de nos promover um alongamento, nos traz também uma tranquilidade mental, psíquica, né, com exercício de respiração, da gente poder entrar dentro de nós mesmos, aprender a nos conhecer. Então a yoga é muito importante e é uma atividade física muito boa assim, para a nossa saúde, tanto psíquica quanto física mesmo. E quem se interessar é falar com a Simone. Então a yoga aos sábados, ela é das 9 da manhã às 10 da manhã. E aos domingos nós temos evangelização infantil, a atividade com as crianças começa às 9h30 da manhã e vai até às 11 horas e atende crianças de 5 a 8 anos. Aos domingos também temos passes, das 9 da manhã às 9h30. E nós temos palestras, então essa palestra, ela está aberta a todos, não é só para os pais ou parentes das crianças que porventura as trazem, mas é para todos que se sentirem tocados, interessados em ouvir a palestra e participar também. Ela é aberta a todos aos domingos, das 9h30 às 10h30. E, como vocês já viram, nós temos ali no fundo do nosso salão a estante, né, com vários livros, com vários títulos referente à doutrina espírita. Nós temos doutrinários e romances, né? Então, nós convidamos a todos para se dirigirem lá, escolherem o título de sua preferência, né? Alimentar a alma, alimentar o espírito com boas histórias, com boas lições, com ótimas reflexões. Os livros estão ali à disposição de todos, é só escolher o seu título e preencher a fichinha que está ali em cima da mesa. E fique o tempo que for necessário e quando terminar, volte e leve outro, né? Porque os livros estão aqui para circular e outra também, né? Nos fazem um bem imenso. Então hoje, a nossa mensagem, né, como eu gosto de falar, será sobre o livro Vinha de Luz. Hoje nós estamos na lição 10, que se chama Levantai os Olhos. Então eu convido a todos a levantar os olhos, imaginar e mentalizar o nosso Mestre Jesus. E vamos agradecer. Agradecer pelo dia que nós tivemos hoje, pelos desafios, pela superação. Agradecer pelas bênçãos. Agradecer pelas intuições que o plano espiritual nos proporcionou, nos auxiliando a superar situações, a resolver questões. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. E vamos também agradecer ao Pai, que nos deu a vida,
nos deu esta oportunidade de encarnação, nos deu essa família a qual nós estamos hoje, nos deu esse corpo para que nós prosseguíssemos o nosso aprendizado, as nossas conquistas materiais e espirituais. Obrigado, Pai. Pedimos humildemente, Senhor, a presença dos nossos amigos espirituais, que enquanto segue a mensagem da noite, que esses amigos iluminados possam nos envolver com seus fluidos, renovando a nossa paz, a nossa fé, a nossa confiança, fortalecendo o nosso corpo físico, sanando as nossas necessidades. Permita que a mensagem da noite seja útil de alguma forma, que nos leve à reflexão, à ação e à nossa transformação íntima. Abençoe a cada um que aqui está, Senhor. Promova o entendimento e a compreensão das lições e que possamos levar estas sementes para semear em nosso caminho, em nossa trajetória, em nossa vida. Que assim seja. Então, antes de nós refletirmos, é necessário que nós saibamos do que se trata a mensagem. Então, o livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva, é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e escrito por Chico Xavier. Lição 10. Levantai os olhos. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. É uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que se levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé, acima de todas as sombras. Irmão muito amado, que te conserva sobre a divina árvore da vida, não te fixe somente nos frutos da oportunidade perdida, que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. Olha para o alto, repara as frontes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que as raízes ainda se demoram presas ao solo.
Os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Então esta é a nossa mensagem para a nossa reflexão. E aí a gente vê a profundidade dessas ideias. Muitas vezes, na escrita de Emmanuel, tem algumas palavras que a gente não compreende, mas vale a pena a gente pegar essas palavras, destacá-las calmamente, no sossego de nosso lar, e procurar seu significado e meditar sobre essas expressões. Porque em cada lição que Emmanuel nos traz, ele nos leva a profundas reflexões. E nessas reflexões é importante que a gente compare com a nossa atitude, a nossa caminhada, com o nosso dia a dia. Então a mensagem ela começa assim, que eis que vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, nesse trecho, Jesus ele nos convida a erguer os nossos olhos e enxergar o que há além dessa vida material. O que há além da matéria e que a gente assim perceba que hoje o mundo ele está tão agitado, mas ele, ao mesmo tempo de toda essa agitação, ele já está pronto para a colheita espiritual. E cabe a nós, então, responder esse chamado, porque nós que estamos aqui hoje, estudando a doutrina espírita, nós somos os trabalhadores da última hora. E nós precisamos responder esse chamado com consciência e com atitude. Nós precisamos arregaçar nossas mangas, iniciar esse trabalho, servir e ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando e servindo, nós vamos aprendendo, crescendo e transformando a nós mesmos. E é interessante que Emmanuel, em suas frases, ele aponta alguns trechos interessantes para a nossa reflexão. Então, ele inicia apontando que o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago e à emoção relativa ao sexo. Então, se nós observarmos na mídia, na TV, nas redes sociais, nós veremos muito chamamento ao prazer da comida, à paixão ao bom prato, à boa bebida, a ser sensual, mostrar-se sensual, aprender a ser sensual, estar sensual, tudo na promoção, né, do sexo. Então, este mercado de alimentação e sexo é um mercado muito grande e atrativo neste mundo que nós vivemos. E Emmanuel, então, pensando em tudo isso, a gente pode dizer que nesse trecho ele fala exatamente sobre os nossos instintos, que são esses instintos básicos, que é a sobrevivência e que é a reprodução, né? A sobrevivência em relação à alimentação e à reprodução. Porém, ele também fala o seguinte, que nós não podemos estacionar numa e noutra expressão, ou seja, nós não podemos reduzir a nossa existência neste mundo apenas a isso, apenas ao plano biológico, seja na alimentação ou seja no plano reprodutivo. E pensando sobre isso, nós podemos ir até o Livro dos Espíritos. Ele tem um capítulo que vai falar sobre as paixões. É na pergunta 917, né? Então as paixões, aquelas emoções, aqueles desejos que nos arrastam, né? Quase sem forças, que a gente cede, Então ele fala justamente sobre essas nossas paixões. E na 917, no Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: o princípio das paixões, sendo natural, ele é mau em si mesmo? E a resposta é: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso que faz dele é que causa o mal. Então, desta forma, a gente pode pensar que não é isso, né?
a gente pode entender que as paixões, os instintos, esses impulsos que são naturais nossos, eles fazem parte da construção divina. Então, nos foi dado por Deus para que a nossa espécie continuasse a sobreviver. Então, ela faz parte dessa construção divina. E por ser divina, ela não é negativa em si mesma. Mas se essas paixões naturais, elas não são negativas em si mesmo, aonde é que está o problema? Por que que Emmanuel evidencia esses dois instintos básicos na sua mensagem? Aonde é que está o problema aí? No nosso mundo, se a gente parar e observar, aonde é que está o problema? Se a gente pensar, refletir sobre o que está escrito no Livro dos Espíritos, nós veremos que o problema está no excesso das coisas, no descontrole que nós temos, né? Nós deixamos a nossa vontade se desviar do processo evolutivo, né? Nós caímos ali na paixão, no excesso das coisas, nós abusamos do uso natural que Deus nos deu das coisas. E é justamente este que é o problema. Ou seja, tudo o que é natural, ele tem o valor, mas ele precisa ser educado, precisa ser elevado, ele precisa ser iluminado por nossa razão e principalmente por nossa consciência espiritual. E Emmanuel, em sua mensagem, ele continua assim, que há que se levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores, atendendo ao nosso próprio celeiro, né? Então ele fala de celeiro. E esse celeiro nós podemos definir como a nossa própria consciência. Então, é nesse celeiro, na nossa consciência, onde nós semeamos as virtudes e nós colhemos a paz. Então, o autor espiritual, ele lembra neste trecho justamente da nossa responsabilidade pessoal por nossa transformação. Então, é necessário que a gente se responsabilize por nós mesmos, por nosso crescimento espiritual. E aí a gente lembra novamente, indo ao Livro dos Espíritos, naquele trecho, na pergunta 919, aquele trecho que Santo Agostinho diz que para que a gente aprenda a se livrar do mal, é necessário que a gente conheça a si mesmo. Então, Santo Agostinho, ele nos orienta a um autoestudo, né? E esse autoestudo, ele é a verdadeira chave para a nossa colheita. Pois o autoconhecimento, ele nos permite reconhecer esses instintos básicos que nós temos, né? Então a gente está ali no automatismo instintivo, agindo somente pelos instintos. E reconhecendo isso, conhecendo a mim mesmo, eu vou começar a entrar no terreno do progresso consciente. Então, eu vou tomando consciência dos meus instintos, das minhas dificuldades, dos meus limites, e ao tomar consciência, eu vou ali me reformulando, me construindo como um ser realmente espiritual, espiritualmente centrado, espiritualmente elevado. Ou seja, no que ele diz é que se conhecer, ele é essencial para o nosso próprio crescimento espiritual. Então, se a gente não se entende, se a gente não se conhece, se a gente não sabe quem nós somos, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas paixões e as nossas tendências, nós não conseguimos melhorar de verdade. Porque é preciso que a gente reconheça os nossos limites. E aí, quando nós ainda estamos nesse automatismo instintivo, ele significa que nós somos alguém que segue esses impulsos, que age através desses instintos e valoriza apenas este campo. Por exemplo, apenas comer, beber, se reproduzir, agir, reagir com raiva ou com medo,
sem refletir naquilo que nós estamos fazendo, sem pesar e sem se perguntar se aquela atitude que nós estamos tendo é útil, se é certo, se é importante para a nossa evolução. E as pessoas que normalmente vivem assim, reagindo às situações, como se elas fossem apenas guiadas pelo instinto, elas aparentemente nos mostram que ela está sendo ali guiada apenas por suas necessidades biológicas, apenas pelos seus desejos, as suas paixões momentâneas. Porém, quando a gente se conhece, quando a gente reflete sobre as nossas atitudes, as nossas ações, nós gradativamente vamos deixando de agir por impulso e nós vamos agindo na nossa vida conscientemente. E essa consciência, ela está envolvida ali pelos valores espirituais e essas virtudes mais elevadas que nós vamos agregando a partir dessa reflexão. Então, quando nós conhecemos a nós mesmos, nós aprendemos a tomar decisões melhores, né? Nós pensamos no dever, nós pensamos no bem, nós pensamos em agir por amor, a escolher o perdão ao invés da vingança. Nós aprendemos a dominar as nossas paixões e não sermos dominadas por ela. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento explosivo, se ela não se conhece, quando ela se sentir acuada na vida dela, ou quando ela estiver nos relacionamentos dela, ela vai continuar gritando, ferindo as outras pessoas, e quando ela faz isso, ela sempre justifica com aquela famosa frase: ai, eu sou assim mesmo. Então, a pessoa que explode, normalmente ela se esconde atrás dessa frase. E isso é agir no automatismo instintivo. Mas, se essa pessoa, ela percebe as suas atitudes, ela percebe que ela explode, ela começa a se observar, e aí ela vai notando que toda essa raiva que ela sente, ela atrapalha o seu convívio social, atrapalha as suas relações. E aí ela vai percebendo, ela vai notando, ela vai buscando se controlar, ela vai se observando, ela vai procurar meios para educar as suas emoções, inclusive ela vai buscar por ajuda profissional. E quando a pessoa já toma essa atitude, ela está entrando no terreno do progresso consciente. Então ela vai estar tomando consciência de si mesma, das suas necessidades, das suas limitações, e vai em busca de se melhorar. E quando isso acontece, essa é a verdadeira colheita. Porque a nossa colheita, segundo a mensagem de Emmanuel, ela é feita dentro de nós, quando nós nos percebemos e quando nós buscamos nos transformar, construindo valores, né? Então, que tipo de valores que a gente pode estar construindo para que a gente entre nesse terreno do progresso consciente, que a gente tome consciência de nós mesmos, né? Valores como a humildade, o perdão, a caridade e a fé consciente. E Emmanuel continua dizendo que é imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Então, novamente, né, ele vem falar sobre a fé. Então, a fé, ela é um tema muito recorrente, porque nós precisamos sempre estar refletindo sobre a fé, para nós internalizarmos realmente o que é essa fé que o Espiritismo fala tanto, qual a importância dessa fé. E se nós refletirmos, nós vamos perceber que a fé, ela é muito importante, porque, segundo a fala de Emmanuel, a fé é aquela que nos ilumina, né? A fé, ela é aquela que age por dentro de nós, provocando uma força, uma perseverança. A fé é algo que nos sustenta, principalmente em tempos difíceis. Porque é muito fácil dizer eu tenho fé, eu acredito, quando tudo vai bem,
quando a sua saúde está plena, quando seus filhos estão tudo ok, estão trabalhando, estão tranquilos, estão estudando. Então é fácil, quando tudo vai bem, você falar, eu tenho fé. Mas e nos momentos difíceis? São nesses momentos em que nós vamos ver se a fé está ali realmente, se essa fé robusta, raciocinada, a qual o Espiritismo nos ensina tanto. E por falar nisso, se nós formos até o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte sobre a fé. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si mesmo trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar aquilo que até hoje chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de desenvolvimento das faculdades humanas. Então, ele diz que a fé, ela é em nós uma grande potência da alma. E ela está ligada à confiança no bem, na justiça divina e na certeza do auxílio espiritual. Então, independente da situação difícil a qual nós estamos passando, é importante a gente ter a certeza do auxílio espiritual. E quando ele fala sobre a fé humana, é porque cabe a cada um de nós desenvolvê-la e aplicá-la conscientemente. Então não basta acreditar só por acreditar, é preciso acreditar e saber o porquê se acredita. E ele fala que essa construção de fé, ela não é automática. Ela depende da nossa vontade e do esforço pessoal de cada pessoa, de cada um de nós. E todos nós temos forças espirituais latentes, como a coragem, a intuição, a inteligência e até mesmo a própria fé. E ter fé, como eu acabei de dizer, não é só sentir. Ter fé não é só sentir, né? E ela é uma coisa que o Espiritismo fala muito, agir. A fé é também agir com essa vontade, direcionar essa força interior, como disse ali no trecho do Evangelho do Espiritismo, a gente pegar essa força e direcionar para algo construtivo que nós queremos, que nós precisamos. Então, nós precisamos mover essa fé, né? Ter uma atitude de ação, de realização, de concretização. É aquilo que eles falam, né? Fazer sempre a nossa parte, não ficar esperando vir do alto, cair do céu, que as coisas aconteçam por si mesmas. Nós precisamos fazer a nossa parte. E ele fala da vontade, que a vontade, ela é o nosso motor de realização. Quando nós usamos a nossa fé com vontade, com perseverança e confiança, nós seres humanos, conseguimos mover forças físicas e espirituais. Então, por isso que ele fala em coisas miraculosas, né? Coisas assim que estão além, coisas impossíveis. Então, essas coisas que parecem milagres ou impossíveis, como, por exemplo, curas impossíveis, superações de dificuldades seríssimas, conquistas espirituais. Se nós tivéssemos realmente, exercitássemos essa fé robusta, seriam naturais. Todas essas conquistas, essas superações, elas seriam naturais, desde que nós aplicássemos essa vontade com consciência e certeza, né? E o Espiritismo, ele nos ensina que não há milagres no sentido sobrenatural, né? Então, o que a gente chama de milagre é o que o Evangelho falou, é o uso avançado das leis naturais e espirituais. Só que muitas vezes nós ainda não as conhecemos. É o uso das capacidades humanas. E ele dá o exemplo lá, por exemplo, as pessoas que curam pelo magnetismo, né? Os passes, quantas pessoas não foram curadas
restabelecer o equilíbrio psicológico através do tratamento de passes da água fluidificada, né? Mães que superam os limites pela força do amor aos filhos, os médiuns que do nada criam grandes instituições de caridades, grandes movimentos, né, auxiliando os nossos irmãos, os médiuns que são grandes instrumentos de luz, trabalhadores incansáveis que se dedicam ali à assistência social, ao trato de dependentes químicos, a moradores de rua, pessoas que de repente não tem nem para eles, mas eles conseguem mover mundos e fundos para cuidar, né, daquele que mais necessita. Pessoas que transformam outras vidas. Então, esses são exemplos de milagres, né, no nosso entender. Porque essas pessoas, elas demonstram ali a capacidade elevada, né, dessa força de vontade humana, dessa fé da parte relacionada ao ser humano, né? Então, essa força de vontade alinhada ao desejo de se fazer o bem, ela fortalece a fé, porque nós estamos ali no trabalho com a vontade de servir. E Emmanuel tem um trecho também interessante para a gente pensar, é quando ele fala assim que não te fixe somente nos frutos da oportunidade perdida, não te encarceres. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando que todos nós cometamos erros, né? Quem é que nunca errou? Mas o grande problema está em você ficar no remorso, né? Ruminando aquele erro, né? Pensando naquilo que já foi. Porque ele diz que o remorso, ele é estagnação, e o nosso caminho, o caminho de cada um de nós, é o da regeneração. Só que para isso, a gente volta até os livros da codificação, tem um capítulo do Evangelho que é sobre expiação e arrependimento. É a partir da questão 990 a 992. Então, nessas questões, é o capítulo 6 do segundo livro, Penas e Gozos Futuros, expiação e arrependimento. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? E a resposta é no estado espiritual, mas pode também se verificar no estado corpóreo quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Então ele diz aqui que o arrependimento ele pode acontecer tanto na vida encarnada como na vida desencarnada, no plano espiritual. E que depois da morte o espírito ele desperta para a sua realidade espiritual, e o que acontece com ele? Ele vê com tudo com mais clareza, né? Então ele vê com clareza os seus acertos e também seus erros, tudo aquilo que ele teve durante a encarnação dele. Só que neste momento, quando ele percebe os seus erros, vem ali um grande arrependimento. O arrependimento ele costuma ser muito mais intenso, porque ali ele está revendo, ele tem consciência do que ele fez, do mal que causou a si, do mal que causou aos outros, e principalmente ele tem ali uma dor moral do tempo desperdiçado, o tempo perdido de quando ele esteve aqui encarnado. E o arrependimento do desencarnado, embora sincero, ele não pode evitar as consequências das ações já praticadas. Então, mesmo ele se arrependendo, não basta, porque ele vai ali viver as consequências de suas ações praticadas. E nessa pergunta também diz que nós podemos nos arrepender ainda na vida terrena. E para a gente que está aqui e agora, é o ideal, que nós nos arrependamos hoje das nossas atitudes, porque assim a gente pode corrigir os nossos erros enquanto nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós temos tempo útil e nós temos recursos à nossa disposição para a gente agir melhor, né? Construir melhor a nossa vida. E quando a gente ainda está aqui encarnado, nós temos as oportunidades para reparar todos os danos que nós fizemos ainda em vida. Como, por exemplo, nós podemos perdoar, né? Há pessoas que têm muita dificuldade em perdoar, mas enquanto estamos aqui,
é necessário que nós aprendamos a perdoar, pedir perdão e principalmente mudar de conduta. Porque o arrependimento, ele só é possível quando a gente tem a consciência moral do que aquilo que nós fizemos. As nossas atitudes, elas foram boas ou ruins. Então, quando a gente aprende o que é certo e o que é errado, a gente já está ali desenvolvendo a consciência moral. E sabendo o que é certo e o que é errado, a gente reconhece que tipo de escolha nós fizemos, se nós fizemos péssimas escolhas. E é importante também frisar que o arrependimento sincero, quando nós estamos no plano espiritual, ele nos leva a desejar voltar para a terra, desejar a voltar a reencarnar, para que a gente possa nos regenerar, né? Ter ali, ao voltar aqui, uma nova atitude. E a gente precisa lembrar também que Deus, ele é misericordioso, sim. Deus é amor, né? É misericordioso. Porém, ele é justo. E não basta apenas sentir remorso, né? O remorso, ele não anula a consequência dos nossos atos. Então, nós precisamos sentir os efeitos do erro que nós cometemos, que é a tão falada expiação. Nós precisamos compensar o mal que nós fazemos com o bem, né? Então, a gente precisa fazer a reparação. Nós precisamos reparar o mal que fizemos. Então, resumindo essas 3 questões do Livro dos Espíritos, nós podemos dizer que o arrependimento é o primeiro passo, que a expiação faz parte do aprendizado e que a reparação é aí que está. A reparação é o ato que regenera. E Emmanuel, ele nos convida a agir e não remoer. Então, remoer não nos leva a lugar nenhum, só apenas ao sofrimento. É preciso, enquanto estamos aqui, mudar de conduta e aprender a perdoar, né? E utilizar da humildade também, pedir perdão. E quando ele diz, olha para o alto, os ramos avançam em direção aos céus. Então, nós estamos aqui hoje com as nossas raízes muito fincadas à terra, porque nós estamos na vida material, nós precisamos da matéria, nós precisamos do dinheiro, do trabalho, da vestimenta, da proteção, tudo, né? Mas Emmanuel, ele nos chama para a gente parar um minuto e se desprender um pouco disso, né? Olhar para o alto, ver o que está além da matéria, né? A gente dirigir o nosso olhar, o nosso trabalho, a nossa mudança em relação a essa luz divina. E Jesus diz que as terras já estão brancas para a colheita. Significa então que é chegado o momento, né? Que o mundo ele está pronto. A dor desperta, a dúvida faz com que a gente busque, e a nossa alma, quando nós sentimos aquela dor, aquele vazio que a gente não sabe de onde vem, é a nossa alma que clama por mudança, clama para que a gente olhe para o plano espiritual, para o que é divino. A nossa alma clama por transformação. E o Espiritismo, ele nos oferece ferramentas importantíssimas para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a base de tudo. Além disso, ele nos mostra o que é a fé, né? Fala sobre a fé raciocinada e principalmente o quanto é importante para a nossa remissão nós trabalharmos no bem. Então, o convite desta noite, dessa mensagem de Emmanuel, das palavras de Jesus, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, é bem simples. É que a gente levante os nossos olhos, né? Que a gente levante os nossos olhos da matéria em relação à espiritualidade, né? Que a gente se importe mais com o nosso campo espiritual, que a gente saia da sombra dos instintos, né? Então, eles são importantes? São, mas chegou a hora da gente dar um passo à frente, para a gente usar a nossa consciência e usar os instintos naturais que nós temos para a nossa sobrevivência com equilíbrio, né, e consciência.
E também diz que é para a gente deixar para trás essa culpa que nos paralisa. Não adianta a gente ficar pensando aquilo que já passou, não adianta a gente ficar remoendo as coisas. É preciso agir enquanto nós estamos aqui, trabalhando em busca da nossa remissão. E a gente seguir em frente, né? Seguir confiante, servindo e crescendo, rumo à nossa destinação divina, rumo à felicidade, né? Que é o nosso encontro com Deus, com a espiritualidade maior. Então é esse o nosso caminho, essa é a mensagem desta semana. Eu espero que tenha trago para vocês profundas reflexões, que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia e pensar nas nossas limitações, pensar no quem nós somos, o que nós queremos, pensar em formas de remissão, de desenvolver o perdão. Tem muita coisa para a gente pensar, não é? Então eu convido a todos neste momento a cerrar os olhos, elevar os nossos pensamentos e neste momento nós vamos doar os nossos fluidos, os nossos sentimentos. Vamos reunir dentro de nós sentimentos de paz, de amor, de renovação, de confiança, de alegria, de motivação. E vamos enviá-los aos nossos irmãos que neste momento precisam de auxílio. Vamos mentalizar os nossos irmãos do caderno de oração, cada um deles, aqueles que estão em tratamento médico, aqueles que estão passando por dificuldades emocionais, espirituais, materiais, financeiras. Aqueles que ainda precisam descobrir o seu caminho nesta vida. Vamos envolvê-los com pensamentos de paz, de fortalecimento físico, para que os tratamentos, para que os medicamentos possam ser potencializados. Vamos envolvê-los com pensamentos de renovação espiritual, emocional, encontrando o equilíbrio, a paz, a harmonia em si mesmo. Vamos mentalizar agora a nossa residência, enchê-la de luz e de paz. Que cada coração que ali convive conosco possa ser envolvidos com pensamentos de alegria e união, harmonia e entendimento. Vamos mentalizar agora esta casa. Com pensamentos de paz, de serenidade. Encher aqui com pensamentos de cura, pensamentos de encontro. Mentalizar os orientadores desta casa, seu Alencar e sua família. Envolvê-los com pensamentos de alegria e fortalecimento. Todos os trabalhadores dessa casa, todos os atendidos,
envolvê-los com pensamentos de luz, de renovação e de agradecimento. Vamos neste momento pensar em nós, sentir esses fluidos renovando as nossas células, equilibrando os nossos sistemas, sistema circulatório, respiratório, endócrino, trazendo harmonia e equilíbrio para o nosso corpo físico, renovando as nossas forças. Vamos sentindo esses fluidos penetrando em nossas células, nos trazendo paz e serenidade, aliviando os nossos pensamentos. E neste momento vamos agradecer ao Pai Celestial por estarmos aqui, agradecer à espiritualidade maior, aos mentores, aos guias da casa, aos nossos anjos da guarda que estão aqui conosco, nos dando paz espiritual, fortalecendo a nossa mente e nosso coração. Obrigado, queridos amigos. Abençoe o nosso regresso, abençoe o nosso caminho, abençoe o nosso sono, que no dia de amanhã acordemos renovados e fortalecidos. E neste momento, encerrando essa noite com a prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja a vossa santa nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Não esqueçam da nossa água fluidificada, cheia de paz, cheia de amor, que vai trazer tranquilidade para cada um. Semana que vem estaremos novamente.